Oi, oi, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando devagarzinho. Enquanto isso, eu já vou colando aqui, né? O nosso tema da nossa live. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Marilei. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Gente, vou mandando uns convitinhos aqui. Vamos esquentando os nossos tamborins. Boa noite. Deixa eu mandar uns convitinhos aqui para uma galerinha que tá por aqui. Pra gente se conectar um pouco mais. Bater um papo. Se divertir. Expandir. Olhar para o sucesso. Aqui, 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 aí, aqui, e aqui. E aqui, e aqui, aqui, e aqui, e aí. Agora sim. Todo mundo que vai chegando vai perguntando, o que tá acontecendo? Boa noite, gente. Oi, Rita, seja bem-vinda. Oi, Cris. Beijo, lindeza. Um beijo. Gente, hoje nós vamos, né, para essa nossa maratona, mini maratona, porque às 20 horas em ponto nós encerramos aqui o nosso encontro, mas por ele ser breve, rápido, fast, né, não quer dizer que a gente não tenha um trabalho de bastante desenvolvimento, de bastante consciência e de aprendizado, principalmente de trabalhar consigo mesmo através daquela tarefinha de casa básica de todo dia. Antes de começar, eu quero fazer um resumo, uma revisão bem rapidinho de tudo que nós já vimos por aqui, tá? Na segunda-feira, nós falamos do medo do fracasso. E eu trouxe 5 pilares que são obstáculos para o sucesso que dão base para esse medo do fracasso. Então, as crenças infantis e educação, as experiências traumáticas que a gente já vivenciou, a pressão social e cultural, autocrítica, julgamento, perfeccionismo e também falta de autoestima e autoconfiança. Esses são 5 pilares que sustentam o medo do fracasso. Isso nós vimos segunda-feira, bem detalhadinho. Ontem, terça-feira, nós falamos de um outro elemento que nos afasta do nosso sucesso, que é zona de conforto. E os pilares que mantêm essa zona de conforto em existência são a familiaridade com tudo que a gente já viveu, o medo de mudanças, o controle, aquela necessidade de validação externa e também a sensação de recompensas imediatas. Esses 5 elementos, eles nos mantêm na zona de conforto, que também é um elemento sabotador do nosso sucesso. Hoje, nós vamos falar de autojulgamento. E quem nunca, né, se autojulgou? Quem não se viu menor do que é de verdade? Quem não reconheceu em si o tamanho das suas ferramentas e se acovardou diante de um obstáculo? Tudo isso por conta de autojulgamento. Antes da gente começar a olhar para esses elementos que formam o autojulgamento, antes de falarmos dos pilares desse autojulgamento, eu quero convidar vocês para, nesta semana, até sexta-feira, 19h30, estarem aqui para a gente bater um papo, trocar figurinhas e se divertir. E também já quero reforçar, semana que vem, também, 19h30, de segunda a sexta.
E aí, na semana que vem, nós vamos falar das chaves para o nosso sucesso. Agora, a gente está mexendo um pouquinho em questões mais profundas. Parece que a live fica um pouco mais densa. Parece que as nossas sensações ficam um pouco mais desencontradas da gente. Porque é natural. Quando a gente mexe em coisas que nos incomodam, dói um pouquinho. Tá tudo certo. Mas a gente vai começar na semana que vem a trabalhar um pouco mais de leveza. E aquele teminha de casa, aquela sugestão terapêutica prática, ela é para ir liberando de dentro de ti esses pilares, esses sabotadores, essas consciências negativas que estão tomando conta da tua vida, te impedindo de ter sucesso, de caminhar com mais leveza para o sucesso. Oi, Su, boa noite, seja bem-vinda. Lili também, seja bem-vinda. Acho que é a Laura que tá ali também. Gratidão. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite para todos nós. Nosso tema de hoje é zona de conforto. Nosso tema de hoje é autojulgamento. Mas antes da gente falar desses pilares, eu também quero relembrar um pouquinho quais foram os teminhas de casa sugeridos. Na segunda-feira, quando nós falamos de medo do fracasso, eu sugeri que nós fizéssemos uma timeline, né? Uma linha do tempo da nossa vida, para que a gente observe quantos sucessos já aconteceram, para que a gente observe quantas coisas boas nós já vivenciamos. Oi, Ju, um beijão, minha amiga, saudade, seja bem-vinda. Beijo, beijo, beijo. Então, essa linha do tempo, essa timeline, não é para que a gente se julgue sobre as experiências mais difíceis que nós já vivemos. É para a gente fazer valer o quão positivas essas experiências foram e o quanto de sucesso eu pude ter. Na terça, que nós falamos de zona de conforto, o nosso desafio foi desafio do silêncio. A sugestão foi 4 dias consecutivos, fazendo 1 hora em cada um desses dias de silêncio completo, para que eu consiga olhar para dentro de mim, para que eu consiga começar a sentir o que é confortável, para que eu consiga começar a perceber quais são os próximos movimentos que eu devo fazer para abandonar essa zona de conforto. Hoje, que nós vamos falar de autojulgamento, também vai ter uma sugestãozinha prática para a gente se trabalhar. Mas antes de nós irmos para lá, quero convidar vocês para começarmos a olhar para esses 5 pilares que mantêm o autojulgamento em existência. E se eu mantenho em mim autojulgamentos, se eu estou em zona de conforto, se eu tenho medo do fracasso, o meu sucesso vai ficando cada vez mais distante de mim. E lembrando que a gente também sempre traz aqui, sucesso é uma consciência muito individual. É uma consciência de todos os dias. Sentir que tenho sucesso todos os dias. Sentir que posso mudar todos os dias para alcançar novos patamares dentro do meu sucesso. Mas nunca num lugar de não acolhimento ou de exclusão do que eu já vivi. E também nunca num lugar de comparação. O meu sucesso é meu, só eu sei infimamente o que compõe o meu sucesso. E o importante é eu olhar para os aspectos do meu sucesso. Oi, Paola! Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Olhando para o autojulgamento hoje, tá? O primeiro pilar, talvez o pilar mais forte que mantenha o autojulgamento em existência, é o perfeccionismo. E aqui, essa ideia de perfeccionismo é de eu me imaginar tão perfeito, tão não passível de erros, que eu coloco as outras pessoas acima de mim. Como se elas também não errassem. Como se elas também fossem... como se elas fossem perfeitas. E a perfeição, ela não existe para nenhum de nós. Então, quando eu entro nessa ideia
de me julgar, auto-julgar, baseado numa ideia de perfeccionismo que as outras pessoas tenham, eu me afasto da minha essência verdadeira. Oi, Pamela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, a gente precisa abandonar, excluir de dentro de nós, lá das nossas energias, essa sensação de perfeccionismo. Porque quando eu imagino que o outro é perfeito e eu não sou perfeito, eu tô sempre me colocando num lugar de subordinação. Parece que eu sou sempre menos. Parece que eu sou sempre pequeno. E parece que aquele ser que eu acho que é perfeito vai ser sempre maior do que eu. Um outro pilar bem forte que me mantém em auto-julgamento é comparação. É eu estar o tempo inteiro me comparando à vida das outras pessoas, ao trabalho das outras pessoas, ao fluxo financeiro das outras pessoas, à escolha das outras pessoas, ao tipo de vida, de família, de programas, de roupas, enfim. Toda esta comparação, e as comparações elas são constantes e em muitos casos inconscientes. Uma coisa é eu ter alguém que é um modelo e uma inspiração para mim. Por exemplo, algum mentor que tem uma estrutura diferente da minha, então ele me serve, né, como alguém que eu almejo chegar lá, mas não me comparar a ponto de me diminuir. Porque eu não sei quais foram os trajetos, os caminhos que aquela pessoa trilhou para chegar lá, e eu sei que eu também, que para mim também existe um tempo, um caminho e um momento para chegar onde eu desejo. Mas é legal sim eu ter alguém como modelo, mas nunca criar com este modelo uma base de comparação que me diminua. Oi, minha comadre, boa noite, seja bem-vinda. E tem uma Almeida que eu não reconheci, mas que também é muito bem-vinda aqui. Um terceiro pilar que traz para nós um reforço em auto-julgamento são as vozes internalizadas. Uma coisa são as vozes externas. O que as pessoas falam, o que pensam, como agem, como me qualificam, como me julgam. Tudo que está fora é um problema das outras pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. Porém, quando eu internalizo, quando eu trago para dentro, o eco dessas vozes tem poder. Então, se eu internalizo um auto-julgamento, que eu não sou capaz, que eu não sou inteligente o suficiente, que eu não sou bonito o suficiente, se eu internalizo isso, o que vai acontecer? Eu fico, eu mesmo, aqui na minha cuca, na minha mente, na minha consciência, eu fico repetindo, girando, que é o que a gente chama de efeito looping. Esse looping fica trabalhando dentro de mim e me dizendo o tempo inteiro: tu não é capaz, tu não vai ter. Tu não é capaz, pra ti não serve. Tu não é capaz, tu não tem que chegar em tal lugar. Tu não é capaz, não pode mudar de carreira. Tu não é capaz, não pode ter um relacionamento feliz. Então, olha para essas vozes internalizadas. Porque sou eu que internalizo essas vozes. Sou eu que escolho o que pode estar agindo aqui na minha consciência e eu tenho que me trabalhar nesta mesma consciência para liberar o que não é mais importante, o que não me traz sucesso, o que não me motiva, o que não me empurra, o que não me faz sair da zona de conforto. Então, lembrem de uma coisa legal aqui. Um dos pilares bem fortes que mantém esse elemento de sabotar o meu sucesso, que é o auto-julgamento, são essas vozes internalizadas. E sou eu que dou o poder para as outras pessoas de internalizar em mim estas vozes. Então eu posso soltar.
Oi, Nai, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então eu posso soltar, certo? Um outro pilar bem forte do autojulgamento que sabota o meu sucesso é o medo da rejeição. E aqui também vem uma coisa muito comum entre todos nós. Quem nunca sentiu medo de rejeição? Quem nunca se sentiu, às vezes, criando dentro de si mecanismos de alerta para que as rejeições não cheguem, para que eu sofra menos? Então, entende que esse medo da rejeição, ele é um mecanismo de antecipação. Eu, às vezes, nem sei se a outra pessoa vai me excluir, ou me abandonar, ou me deixar, ou me julgar. Eu nem sei. Mas eu já estou sofrendo os efeitos previamente, precocemente, desse medo de rejeição e abandono. Então, toda vez que eu temo ser abandonado, ser abandonada, eu me fixo mais ainda dentro de autossabotagem de sucesso. E não só dentro de autossabotagem de sucesso, mas também dentro desse auto-julgamento que me limita o tempo todo. Ainda, nós temos o nosso quinto pilar que mantém em existência esse auto-julgamento, que é um grande sabotador do meu sucesso, que é a falta de autocompaixão. E o que é compaixão, se não a nossa empatia e o compadecimento com as questões do externo? Por exemplo, eu esperava um tipo de trabalho quando eu contratei um serviço. Um exemplo, talvez aquilo não saiu tão a contento, mas eu busco uma empatia, eu busco uma compreensão e eu acolho aquilo que veio, mesmo que não me satisfaça em 100%. Isso é compaixão externa. Olhar para as dores dos outros, olhar para as necessidades dos outros, olhar com compreensão para a trajetória daquela pessoa e compreender que ela fez o melhor que foi possível. Agora, aqui, detalhe, a gente está falando de autocompaixão. E a grande maioria de nós não está consciente de se acolher. A grande maioria de nós não está se acolhendo verdadeiramente. A gente não está conseguindo olhar para as nossas dores. A gente não está conseguindo respirar consigo mesmo. A gente não está conseguindo entender que o tempo inteiro eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Oi, Lucas! Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. A gente não está olhando para esse lugar dessa nossa extrema dedicação. E que, às vezes, mesmo em meio ao extremo, a gente não consegue oferecer o melhor o tempo todo para tudo e para todos. Então, te acolhe. Trabalha dentro de ti essa autocompaixão, que é essa empatia verdadeira que a grande maioria de nós oferece para as outras pessoas, mas que a gente não está disposto a trazer para dentro da gente. Então, para a gente retomar bem rapidinho aqui, nós estamos falando de 5 elementos sabotadores do nosso sucesso. Hoje, o elemento principal que a gente busca consciência é se desligar do autojulgamento. Mas para esse autojulgamento acontecer, embaixo dele precisam 5 pilares para que esse autojulgamento persista, insista, aconteça, interfira nas minhas consciências, atrapalhe o meu dia a dia. E quais que são esses sentimentos, pensamentos e emoções
que estão dentro da gente o tempo inteiro e que são base para o auto-julgamento: perfeccionismo, comparação constante, vozes internalizadas, medo de rejeição e falta de autocompaixão. Então, olha para ti com compaixão, com compreensão, com acolhimento. Olha para ti sem esperar antecipadamente que alguém vai te excluir por qualquer motivo que seja íntimo e interno teu. Pode ser da aparência, pode ser características no trabalho, podem ser características no relacionamento afetivo, mas não te exclui antes da hora. Não cria esse medo de ser rejeitado antes de ser acolhido, antes de se permitir ser amado e aceito. Essas vozes internalizadas que a gente já trouxe um pouquinho de informação aqui, elas começam a ecoar na gente lá na infância também. Lá na infância, quando a gente não conseguiu fazer uma tarefa da escola e um colega, ou às vezes até o nosso pai, ou um professor, a nossa mãe, alguém que nos orientava nas tarefas da escola, disse que a gente era incapaz, que a gente não dava conta de fazer as coisas, que a gente era burro, coisas nesse sentido. Essas vozes internalizadas, elas começam a fazer efeito dentro da gente muito cedo. Então é necessário que a gente vá rastreando. Agora que eu sou adulto e grande, quais foram as vozes internalizadas que eu escutei e mantive? E quais são essas vozes que eu posso agora liberar, soltar? Eu falo muito, quando faço constelação familiar, eu falo muito da oportunidade que os adultos têm de desobedecer. Quando nós somos adultos e grandes, conscientes, a gente pode desobedecer. Então, essas vozes internalizadas da infância que me diziam tu é preto, não vai chegar nesse lugar, tu tem esse jeito, nunca vai ser levado a sério, tu é arrogante porque tu te posiciona de uma maneira muito forte, muito dura. Eu ouvi isso várias vezes. Então, agora que eu sou adulto, eu desobedeço essas vozes que me disseram essas coisas lá atrás. E aí eu vou tirando, desinternalizando. Eu vou deixando essas vozes todas aqui fora e dizendo para elas: vocês não estão mais aqui dentro. Vocês não me acompanham mais. Eu não ouço mais vocês. E muitas mais vozes externas continuam me falando mais muitas coisas. Mas como eu sou adulto agora e sou consciente, eu escolho desobedecer tudo que vem de fora para escutar o que está interno aqui dentro e expandir e aumentar o que me faz bem e que está aqui dentro. O que eu internalizei, que não é mais uma contribuição, eu posso soltar. Ainda, falando dessas bases pesadas de auto-julgamento, de novo, tem a comparação. A gente está sempre se comparando com tudo e com todos o tempo todo. E a gente pode fazer exercícios de olhar sempre para esse nosso lugar interno. O que eu quero para mim, como é melhor para mim, onde eu escolho viver, onde eu escolho morar, qual é o tipo de trabalho que eu escolho ter, qual é o tipo de relacionamento que me faz feliz de verdade, que me leva para o sucesso, e não relacionamentos que são comparáveis a essas conjecturas sociais e que são âncoras na minha vida. Então, ter sucesso de verdade também passa por ter um relacionamento balão, né? A gente já brincou sobre isso em outras lives. Relacionamento balão é aquele que me leva pra cima, é aquele que me oportuniza, é aquele que me levanta. E os relacionamentos âncora são aqueles que me afundam. Bum.
que me deixam lá embaixo, no fundo do rio, no fundo do poço, nas piores circunstâncias. Então tudo é uma escolha minha. Eu, como adulto, posso desobedecer. E, por último, né? Fazendo aí fechando essa nossa brincadeirinha de auto-julgamento, de novo, um pilar muito forte: perfeccionismo. Eu me julgo demais quando eu quero oferecer sempre a minha perfeição e eu esqueço que nem eu sou perfeito e que nem ninguém é perfeito. Que vão haver falhas, que vão haver expectativas que não vão ser atendidas. E tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. Então, resumão dos pilares de autojulgamento: perfeccionismo, comparação, vozes internalizadas, medo de rejeição e falta de autocompaixão. Vamos olhar para isso e vamos buscar consciências de mudança. Para hoje, como em cada encontro nós temos uma tarefinha, um teminha de casa, para hoje eu quero convidar vocês para fazerem um diálogo com o autojulgamento. Esse é o nome da técnica que a gente vai usar hoje. Diálogo com o autojulgamento. Como a gente vai fazer isso? Eu gostaria que quando nós formos fazer essa técnica, nós tivéssemos papel e caneta. E aí nós vamos escolher duas críticas bem pesadas que a gente faz para com a gente mesmo. A gente vai escolher 2 julgamentos bem difíceis que a gente faz para com a gente mesmo. A gente vai escolher 2 ideias frequentes que a gente tem sobre a gente mesmo. A gente vai escrever isso, escrever o máximo de coisas possíveis sobre aquilo e depois que isso estiver escrito, a gente vai para frente do espelho. Recorta essa folhinha, né, esse pedaço, cola esse pedaço lá na frente do espelho e tu vai criar um ângulozinho ali onde tu possa te olhar e ler. É mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho uma colinha de um lado e uma colinha de outro. Então, a gente vai criar esse ângulozinho aí confortável para que a gente possa ter aqui a colinha dessas 2 autocríticas, julgamentos, pontos de vista, exigências, isso coladinho aqui e a gente se olhando no espelho. E aí, nós vamos conversar conosco e perguntar: o que me impede de acolher esses 2 elementos na minha vida? Por exemplo, quer ver, ó? Pode ser um relacionamento muito difícil que eu vivi um tempo atrás e que eu ainda não consegui soltar completamente os vestígios de dor, ou de tristeza, ou de mágoa, ou de traição, ou de desrespeito, ou de agressão, ou de abuso. Enfim, tudo o que pode ter acontecido dentro desse relacionamento. E aí, eu posso escrever o nome dessa pessoa e quando eu vou me olhar no espelho, eu vou ter essa colinha e vou dizer para eu mesmo: o que me impede de me acolher dentro de tudo isso que aconteceu aqui? E esse exercício, ele pode ser feito de uma maneira mais longa. E é importante que ao executar esse exercício, tu acolha o sentimento que vem à tona. Pode vir raiva, pode vir tristeza, pode vir choro, liberação dessas decepções, marcas e mágoas todas. Então, quando tu executa esse exercício, lembra de te acolher, respirar fundo e ainda, te olhando no espelho, te dizer: eu fiz o melhor que foi possível, eu tentei de todas as formas, mas agora eu escolho soltar. E mais do que soltar os sentimentos envolvidos
dentro daquela questão é se acolher, é usar essa autocompaixão que a grande maioria de nós não tem utilizado. Acolhe a ti mesmo, te olha com amor, reconhece. Acho que o vídeo deu uma pausadinha, voltou, perfeito. Boa noite, Thay, seja bem-vinda. Então, esse exercício de diálogo com o auto-julgamento é para eu escolher duas áreas, duas dores, dois sentimentos, duas mágoas, tristezas, pessoas. É para eu abrir esse meu baú de dores, onde eu me auto me julgo, fazer uma anotaçãozinha para lembrar, colar isso lá no espelho e olhar para mim diante daquelas daqueles dois pontos fortes de auto-julgamento. Para quê? Para que eu aprenda a trabalhar em todos os campos da minha vida, todos os pontos de auto-julgamento que eu ainda tenho. Todos. E todos nós temos pontos de auto-julgamento, né? Quem não é exigente consigo, quase caindo para o perfeccionismo? Quem não se compara com outras pessoas? Quem não escuta os julgamentos dos outros e internaliza? Quem não tem medo de ser rejeitado? E quem tá tão inteiro consigo que é 100% empático e 100% trabalhando em autocompaixão? Nenhum de nós. Nós estamos resbalando aqui, resbalando ali, 70% em um pilar, 80% no outro, 20% no outro. E tá tudo bem. É sobre eu ser honesto comigo e com os meus sentimentos. Então, a nossa prática terapêutica dessa noite, que vai trazer mais consciências para esse auto-julgamento, que é um elemento sabotador do sucesso, a minha prática terapêutica para consciência disso se chama diálogo com o auto-julgamento. Ah, Calvã, mas é muito pesado trabalhar dois julgamentos meus. Não tem problema. Pega só um. Ah, Calvã, mas eu ainda não consigo olhar para isso, é muito complexo. Não tem problema. Pega um outro julgamento, uma outra emoção, uma outra tristeza que tu consiga trabalhar. E é lógico, a gente tá nessa conversa, né? Nessa troca bem sadia e sucinta, bem rapidinha, né? De conhecimentos, mas eu também quero que vocês lembrem de ajuda técnica. Então, talvez com algumas emoções, com alguns sentimentos, com alguns auto-julgamentos, eu não consiga lidar sozinho ou sozinha. E aí, basta me acionar. Aí nós precisamos sim de ajuda técnica, de um olhar preparado, de alguém que me conduz a sair dessa zona de autossabotagem do meu sucesso e que me leve com consciência, com consistência, para que eu possa permanecer no sucesso. E quando eu falo de ajuda técnica, de processo terapêutico eficiente, de alta performance, não é um lugar de eu tô maluco, pirado. Terapia não é uma coisa complementar. Terapia é uma coisa que deveria caminhar junto conosco o tempo todo, para que a nossa vida seja mais leve, para que a gente se trabalhe com mais clareza e mais direcionamento para aquilo que a gente deseja. E principalmente, para que a gente tenha coragem de soltar o que não é mais importante. Ao longo desses meus 10 anos de processos terapêuticos, consultórios, grupos, enfim, o que eu percebo que é um grande atravancador do nosso sucesso é o medo de deixar aquilo que não cabe mais. É o medo de sair dessa zona de conforto, como a gente falou ontem. É o medo de se auto-julgar tanto. É o medo de ser tão julgado pelas pessoas, pro meu novo lugar de vida, que eu fico paradinho aqui, imóvel. Mas
o meu sucesso a cada dia vai se distanciando mais de mim. O meu desejo é que a gente olhe para o sucesso, para o nosso sucesso, para as coisas que todos nós nascemos para ter. Mas que às vezes esses elementos sabotadores do nosso sucesso estão impedindo que a consciência de ter, receber e usufruir aquilo esteja em nós. Então, hoje a gente encerra por aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, que veio segunda, que veio terça, que está hoje, que vem quinta, que vem sexta, que virá toda semana que vem. 19h30, a gente está por aqui. Antes de eu ir embora, deixa eu ver o que a Pamela escreveu aqui para mim. Eu me saboto tentando ser melhor em tudo. E ok, é isso aí, minha amiga. Às vezes, a gente entra de novo, né? Nesse looping dessas autossabotagens, buscando coisas melhores para nós. Tá tudo bem. É uma experiência. Mas um convite que eu te faço aqui é fazer breves anotações de onde tu quer chegar. E depois ir cortando esses objetivos grandes em metas pequenas. Por exemplo, eu escolho um corpo diferente. Não adianta eu botar lá no meu objetivo principal 70 quilos, atividade física todos os dias, alimentação, água, Eu faço isso ser muito grande. Daí parece que eu não consigo chegar nunca. E quando eu paro um pouquinho, parece que eu me sabotei. Só que não. Dentro dessas metas e mini-metas, é importante ter um tempinho de respiro. Então, se eu tenho 50 quilos e quero chegar em 70, vamos abrir uma mini-meta menor aqui. Vamos colocar menos atividades aqui para que eu consiga executar tudo. E tá tudo bem. É isso aí, bora pro tema. Ó, segunda-feira teve tema de casa, terça-feira teve tema de casa, quarta-feira tem tema de casa. Acabamos de conversar aqui sobre o diálogo com o autojulgamento. Para quem não esteve conosco, eu convido que olhe, né, os nossos encontros de segunda e terça. Convido vocês para praticarem essas sugestões terapêuticas. Pode não parecer, mas elas são muito, muito, muito eficientes. Parecem coisas simples, mas que vão fazendo com que a gente comece a mexer. A nossa mente, a nossa consciência, elas precisam de estímulos para se alterar e se alternar. Então, pequenos movimentinhos, pequenas mudanças de rotina e de hábito já vão contribuir muito, muito para os nossos objetivos finais. Então, grandes objetivos, pequenas metas, cumprir essas metas todos os dias, mas respirar. Hoje não consegui fazer tudo, ok, tá tudo bem. Eu não tô em processo de autossabotagem, eu tô em processo de autocompaixão. Quando eu digo que eu tô me sabotando, eu estou me julgando. Quando eu me acolho, não tem tempo para julgamento, não tem espaço, não cabe o julgamento. Então, autocompaixão. E a gente falou dele, né? Autocompaixão é uma base, é um pilar forte que me mantém me auto-julgando. E enquanto eu estou me auto-julgando, eu estou sabotando o meu sucesso. Um beijo, gente. Amanhã nós vamos falar de influências negativas. E como a gente vai olhar para isso e onde estão os pilares que nos mantêm acolhendo essas informações de influências negativas. Hoje falamos sobre nós mesmos. Autossabotagem, é tudo aqui dentro, tudo eu. Amanhã, essas influências externas, essas vozes todas que nos atrapalham. Gratidão pelo nosso encontro de hoje. Gratidão a todo mundo que esteve aqui, que está comigo, que contribui, que tem mandado esses vídeos também para outras pessoas. Tá bem legal, tô bem feliz com esse movimento. Feliz com os feedbacks de vocês sobre a utilização dessas práticas terapêuticas breves que a gente está fazendo aqui. Um beijo. Uma ótima noite de quarta-feira. Amanhã a gente se encontra às 19h30.
Tchau, tchau. Beijo, gente.